Olá, meus irmãos, paz e bem a todos aí. Estava um pouco sumido aqui do canal, eu sou o Cristiano, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Para a gente não perder muito tempo, eu estou aqui em minhas mãos o volume 15 da coleção patrística da editora Paulus, né, que se eu não me engano são aí um total de 50 volumes traduzidos aí para o português. Uma edição muito bonita até, capa dura, uma diagramação muito boa, letra num tamanho muito bom. E aqui eu estou com este volume 15 que é do Eusébio de Cesareia. A história eclesiástica, né? Eusébio está situado ali entre os anos 260 a 340 depois de Cristo, portanto, ele narra aqui do nascimento de Jesus até ali o ano 324, quase pegando já ali o concílio de Nicéia, né? Ele não descreve ali o concílio de Nicéia, embora ele tenha participado como bispo de Cesareia do concílio de Nicéia. Ele não ficou muito satisfeito com os resultados do concílio de Nicéia, porque foram contra o seu grande amigo Ário, né? O heresiarca aí da heresia ariana, né? Porque aí já dá um assunto para outro momento. Mas então Eusébio traz para nós aquilo que Bento XVI, na época, enquanto Papa, ali naquela audiência geral do dia 13 de junho de 2007, né? O Papa Bento XVI então traz na sua homilia a importância de Eusébio de Cesareia como uma fonte primária para que possamos conhecer de fato a verdadeira história da Igreja Católica, né? A Igreja primitiva, do nascimento de Jesus até o ano 324. Então nós temos ali os 3 primeiros séculos, né? E depois ele fala um pouquinho dos tempos pós-nicenos ali, após o concílio de Nicéia também, e ele morre depois em 340, portanto ele nasce no século III, morre no século IV. Eu achei algumas coisas interessantes aqui para vocês, tá? Mas eu vou focar aqui numa defesa da nossa fé cristã católica em relação às acusações dos nossos irmãos separados, os protestantes, quando afirmam que Pedro, né, nunca esteve em Roma, né? E se esteve, isso não fez diferença. Aqui também vou trazer alguma coisa a respeito do Evangelho de São Marcos, tá? E do martírio de Pedro e de Paulo, né? Sob o imperador Nero, tá bom, meus irmãos? Então, só para a gente terminar essa introdução, esta obra, então, de Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica, ou seja, a história da igreja, ela já estava publicada antes da perseguição de Diocleciano, em 303, com apenas os 7 primeiros livros. Novos acontecimentos, então, levaram Eusébio a acrescentar várias ampliações que deram matéria para os livros 8º, 9º e 10º, como ele está hoje, né, da maneira que foi editada aqui, traduzida para o português. A história eclesiástica, então, acompanha as etapas da igreja desde o nascimento de Cristo até a dupla vitória de Constantino sobre Maxêncio em 312 e sobre Licínio em 324. Este triunfo constantiniano e o triunfo da igreja são para Eusébio a grande prova da santidade e da veracidade da igreja. A história eclesiástica para aí então em 324, provavelmente porque Eusébio não pretende comentar sobre o concílio de Nicéia, convocado, patrocinado e dirigido então na época pelo imperador Constantino. O conteúdo da obra, no entanto, é de riqueza inestimável e de valor inapreciável para o conhecimento dos 3 primeiros séculos da Igreja. Então, se você quer conhecer numa fonte primária, tá? Não é por comentaristas, historiadores modernos, né? Influenciados pelo marxismo, pelo iluminismo, totalmente anticlericais, né?
mas numa fonte segura você adquire, indico então, este volume. Para fins apologéticos também ele é muito importante, tá? Veja bem aqui, num primeiro momento, né, a gente pode aqui observar, não só, claro, você teria que ler a obra inteira, né? São um pouco mais de 500 páginas, mas não só provar, né, como o Eusébio prova que Pedro esteve em Roma durante muitos anos e foi o primeiro bispo de Roma, portanto o Papa, né, o primeiro Papa, estabelecendo a sua cátedra, a sua sede em Roma, né? Mas também aqui mostra o seu martírio e alguns fatos, então, interessantes a respeito do seu martírio e também do martírio de São Paulo, no mesmo período também, sob o imperador Nero. Tá? Veja bem, Pedro em Roma. Então, a gente pega aqui, por exemplo, no livro 2, né, os livros antigos não só são divididos em capítulos, mas em livros, tá? Então, são vários livros dentro de um mesmo livro, com capítulos e com números ou parágrafos, tá? Pedro em Roma, livro 2, capítulo 14, número 2. A graça divina e supraceleste, porém, veio em auxílio de seus ministros, extinguindo rapidamente, desde o momento da sua aparição e de sua presença, as chamas do maligno. Humilhou e destruiu por intermédio deles todo poder altivo que se levantasse contra o conhecimento de Deus. Aqui Eusébio está se referindo a Simão, o mago, né, que estava botando terror lá em Roma, já tinha ganhado até uma estátua, né? Estava ali causando muita confusão ali na igreja primitiva. Simão, o mago, né? Por isso, todas as insídias de Simão ou de qualquer de seus coetâneos não vingaram na época apostólica. O fulgor da verdade tudo vencia e dominava de modo geral, assim como o próprio verbo divino que de data recente brilhara divinamente diante dos homens, florescia na terra e habitava nos próprios apóstolos, tá? Número 4. Logo depois, o supracitado mágico, né, o Simão, com os olhos do espírito impressionados por uma luz divina e extraordinária, após ter sido convencido de suas insídias pelo apóstolo Pedro, na Judéia, empreendeu uma longa viagem além mar. Fugiu do Oriente para o Ocidente, julgando que somente ali poderia viver de acordo com as suas convicções. Veio para Roma, onde foi bastante coadjuvado pela potência ali bem estabelecida. E em pouco tempo suas iniciativas tiveram êxito, pois foi honrado como um deus pelo povo da região, com a ereção de uma estátua, mas estas coisas pouco duraram. Então aqui Eusébio ele faz uma ligação entre a saída de Simão, o mago, que já repreendido ali no livro dos Atos dos Apóstolos, então foge do Oriente para o Ocidente, se estabelece então em Roma, que era a sede do Império Romano. Então ele estabelece essa presença ali de Simão, o mago, né, como uma presença do maligno, uma influência maligna ali entre os primeiros cristãos já no Ocidente, portanto, sendo quase que adorado como um semideus em Roma, né, com a chegada de Pedro em Roma, que de certa forma bota Simão Mago para correr de uma vez por todas, né? Imediatamente depois, ainda no começo do Império de Cláudio, veja que a gente está aqui antes de Nero, né, em Cláudio ainda, a providência universal, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu pela mão a Roma, qual adversário deste destruidor da vida, né? O adversário de Simão, o mago, o valoroso e grande apóstolo Pedro, o primeiro dentre todos pela virtude. Veja que já havia essa consciência na igreja primitiva, desde sempre,
que Pedro não era igual aos demais apóstolos, havia ali uma primazia, né? Pedro, então, sempre foi visto desde o início como o príncipe dos apóstolos, tá? Pedro, o primeiro dentre todos pela virtude, autêntico general de Deus, munido de armas divinas, trazia do Oriente ao Ocidente a preciosa mercadoria da luz inteligível e anunciava como a própria luz a palavra de salvação para as almas, a boa nova do reino dos céus. Então Pedro chega a Roma, ali no tempo ainda do imperador Cláudio, e com a pregação do evangelho, com a instituição da Sé Romana, né, ele então desfaz todas essas heresias que Simão, o mago, estava pregando naquela região. Capítulo 15, no primeiro parágrafo, portanto, número 1, Eusébio fala do Evangelho segundo Marcos, né? Deste modo, a palavra divina se difundira entre os romanos, e o poder de Simão se extinguiu e logo com ele desapareceu. De outro lado, o fulgor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro, que eles não se satisfaziam de ouvi-lo uma só vez, nem de ter recebido o anúncio oral da doutrina, mas insistiam de todos os modos, suplicando a Marcos, que era o ajudante de Pedro, então em Roma, né, cujo evangelho chegou até nós, e que era o companheiro de Pedro, lhes deixasse então um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Veja bem que aqui a gente já refuta também, né, não só essa mentira de que Pedro nunca esteve em Roma, mas também a gente já refuta a mentalidade da sola escritura, que vem com a Revolução Protestante aí depois do século XVI, né? Essa questão de que somente a Bíblia pode ser para nós a única fonte de revelação, a única regra de fé e moral, né? Porque nos primeiros anos da igreja cristã e, portanto, católica, ainda a pregação, o ensino, a doutrina dos apóstolos era transmitida somente via oral. Claro que nós já tínhamos todos os escritos do Antigo Testamento, embora não definidos canonicamente ainda, né? Porque eram vários e vários volumes, vários livros, né? A gente estava ainda, os evangelhos, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então veja que aqui, aquilo que era transmitido, né, a revelação, a palavra de Deus transmitida via oral, através da pregação de Pedro, né, aos poucos então, né, por uma necessidade, por um apelo do povo, foi sendo registrado por escrito, por São Marcos. Então Marcos, ou o Evangelho de São Marcos, foi sendo escrito aos poucos, a partir da pregação, da palavra de Deus que era transmitida via oral da boca de Pedro. Então veja que eles não tinham no início tanta essa preocupação de deixar as coisas escritas, até porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? Jesus não mandou ninguém escrever nada. Mas aí foi surgindo essa necessidade, né? O povo, então, maravilhado daquela palavra de Deus que era pregada, foi pedindo, então, que eles pudessem deixar uma parte desta palavra de Deus escrita, e que depois, claro, vai ser canonizada, vai ser reconhecida pela autoridade da igreja. A igreja, então, vai separando o que é canônico, o que não é canônico, e ali o cânon bíblico do Novo Testamento vai sendo construído, e o cânon bíblico do Antigo Testamento vai sendo definido pela igreja, tá? Então, a palavra de Deus, a tradição oral precede a tradição escrita, né? Então, a palavra de Deus pregada, ela precede a palavra de Deus que depois foi escrita, que hoje nós chamamos de Bíblia, tá bom? Então, veja,
eles então foram clamando que aquilo que era pregado de forma, né, magnífica, né, ungida, né, por Pedro, fosse também escrito. Então, não desistiram das suas preces enquanto não o coagiram assim, e assim deram ocasião a que fosse escrito o Evangelho segundo Marcos, tá? Então veja, isso aqui já lá para o ano 50, 54 depois de Cristo, tá? Não pode, Jesus não deixou o povo preso somente aquilo que era escrito, né? Até porque nem tudo que está escrito é fácil de ser interpretado, né? Não se tinha papel e caneta naquele tempo, não se tinha computador, máquina de escrever, né? Então a gente pode, até por uma questão lógica, né, refutar o argumento da sola escritura, porque não era essa a preocupação dos primeiros cristãos, né? E depois sim, que isso tudo é escrito, ainda há necessidade de se interpretar corretamente, né? O povo naquele tempo não era, a maioria não era alfabetizado, depois era necessário uma tradução correta, e aí só lá no século XIV, XV que tem a criação da imprensa, né? Onde as coisas podem ser um pouco mais facilitadas para estar na mão do povo, né? Então a história é longa, né? E uma outra refutação da sola escritura, da somente a Bíblia, né? É que se você pega aí, por exemplo, 3 pastores protestantes, um pastor batista, um pastor presbiteriano e um pastor luterano, você vai ver que de um mesmo texto bíblico eles vão ter interpretações totalmente diferentes uns dos outros, né? Então a sola escritura não se sustenta e ela não funciona. É necessário um tripé, né? A escritura, a tradição e o sagrado magistério da igreja, que recebe de Jesus o carisma de interpretar infalivelmente a revelação, né, total, a revelação escrita e a revelação que está contida na tradição. Mas vamos lá. Disse que o apóstolo conheceu o fato por uma revelação do Espírito, né? Alegrou-se com o desejo deles e aprovou o livro por meio de leitura nas assembleias. Então, antes de ser canonizado ainda o Evangelho de São Marcos, ele era lido nas assembleias. Clemente, no 6º livro das Hipótiposes, conta essa história e a confirma com o seu testemunho o bispo de Hierápolis, chamado Papias, né? Então, Clemente Romano, a gente tem Pedro, Lino, Cleto e Clemente, Clemente o 4º Papa, então, da Igreja. Clemente, no 6º livro das Hipótiposes, conta, então, essa história e a confirma com seu testemunho. Também o bispo de Hierápolis, chamado Papias, ou Papias, também era um pouco historiador também, Papias, né? Pedro menciona Marcos na sua primeira carta, que disse ele mesmo compôs em Roma, assinalando-a com o nome simbólico de Babilônia, no seguinte trecho: aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda como também Marcos, o meu filho. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro se refere a Roma como Babilônia, né? E mostra que estava junto com ele, então, João Marcos, o grande evangelista São Marcos. Vamos agora para o imperador Nero, já ali próximo ao martírio, então, de Pedro e Paulo, já próximo aí do ano 65, 67 depois de Cristo. Então, aqui nós estamos no livro 3, capítulo 25, número 5. Foi também ele o primeiro de todos os fidagais, inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que sob o seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma, e ali igualmente Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e Paulo, até hoje atribuídos aos cemitérios
da cidade, né? Então tem ali os túmulos de Pedro e de Paulo na necrópole, né? Na cidade de Roma, principalmente ali, especificamente ali na montanha do Vaticano, que hoje é o Vaticano, o Estado do Vaticano, situado ali na que hoje nós conhecemos como a Itália, né? A cidade de Roma. De igual modo, assegura-se um eclesiástico de nome Caio, que viveu no tempo de Zeferino, bispo de Roma, ao discutir por escrito com Probo, chefe da seita dos catafrígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos, né, os seus restos mortais. E Caio diz o seguinte: eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos. Se, pois, queres ir ao Vaticano, ou a Via Ostiense, né? A Via Ostiense era o caminho que dava do Vaticano para Ostia, né? Encontrarás, Ostia é uma cidadezinha, tá? Encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. Então, Caio diz que Pedro e Paulo fundaram a Diocese de Roma, né? E que ali morreram e que ali estão os seus restos mortais. Dionísio, bispo de Corinto, declara aos romanos que ambos simultaneamente sofreram o martírio, escrevendo: numa só memória, unistes o que plantaram Pedro e Paulo em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto, e de modo semelhante nos instruíram. E também, após terem juntos ensinado na Itália, sofreram o martírio na mesma ocasião. Fiz menção de tudo isso, agora diz Eusébio, né, em abono de minha narração. Então, este que Eusébio cita aqui, o Caio, então ele mostra pela tradição que Pedro e Paulo, eles morreram no mesmo ano. Alguns até afirmam que foi no mesmo ato, né? Nero mata no mesmo dia, no mesmo momento. Então, Pedro, que é crucificado de cabeça para baixo, e a gente já vai ver isso, e Paulo decapitado, tá? Então, Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos, né? E a de fato mandar caçar e matar praticamente todos os apóstolos, menos São João, tá? Então, muito interessante isso. Vamos agora aqui, perdão, a gente estava no final do segundo livro ainda, no capítulo 26. Agora, terceiro livro aqui, capítulo 1, regiões da terra nas quais os apóstolos pregaram. Tal era então a situação dos judeus. Entretanto, os santos apóstolos e os discípulos de nosso Salvador achavam-se dispersos pela terra inteira. E isso é importante a gente ressaltar, que essa dispersão dos apóstolos e dos seus discípulos também, né, ocasionaram essa dificuldade de reunir os primeiros escritos ali do Novo Testamento, né? Por isso que só ali praticamente no século IV que nós vamos ter uma definição dos livros canônicos do Novo Testamento, onde a gente de fato encerra ali a lista dos livros da Bíblia, que lá no Concílio de Trento, já no século XVI, então, né, vão ser ali dogmatizados pelo concílio de uma vez por todas, tá? Mas isso é interessante. Os discípulos estavam dispersos e pregando por toda a terra. Tomé, porém, conforme a tradição, recebera por sorte a Pártia, André, a Escítia, João, a Ásia, onde viveu, tendo morrido em Éfeso. João morre em Éfeso ali, já perto do ano 100, entre o ano 98 e o ano 100 depois de Cristo, portanto é o último evangelista, o último apóstolo a morrer. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia,
e finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejara sofrer. Então veja, a tradição diz, da onde a igreja tirou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Está aqui, ó. Fonte primária, alguém que esteve lá muito de perto, alguém que conheceu as fontes ali, os discípulos dos apóstolos, né? Eusébio estava ali muito próximo, né? E ele bebe de Orígenes, que esteve muito próximo de Tertuliano, de tantos outros escritores também. Então, o que dizer de Paulo? O qual de Jerusalém ao Ilírico propagou o Evangelho de Cristo e, por fim, em Roma, foi martirizado sob Nero. É o que conta literalmente Orígenes, no terceiro livro dos comentários ao Gênesis. Orígenes foi o primeiro escritor eclesiástico, o primeiro historiador cristão, tá? E Eusébio, então, vem logo depois, né, bebendo ali da biblioteca de Orígenes, tá? Então, o primeiro presidente da Igreja de Roma. Para terminar, capítulo 2 do terceiro livro da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter o episcopado na Igreja de Roma foi Lino. Paulo, ao escrever de Roma a Timóteo, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 21, ele cita Lino na saudação final desta carta a Timóteo. Veja que interessante, né? E aí poderíamos fazer aqui um grande estudo a respeito dos primeiros 3 séculos da igreja cristã. Mas eu vou preparar um curso de introdução à história da igreja, bem assim bacana, mesmo sendo uma introdução, vai ser um curso bem aprofundado também. E lá eu quero trabalhar um pouco mais deste aqui, claro, tantos outros livros que eu tenho, mas trabalhar um pouco mais aqui estes 3 primeiros séculos da igreja católica, da igreja cristã. Então é muito importante que a gente conheça nas fontes primárias, para não ficar somente preso aos comentaristas que vieram depois, né? E alguns, né, que não têm assim uma honestidade intelectual e um respeito devido à igreja, acabam deturpando um pouco, acabam fugindo um pouco da realidade, né, e confundindo aí os seus leitores. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida sobre isto também, esses primeiros anos, aí, os primeiros séculos da igreja cristã, deixa no comentário aí que, se eu puder, eu vou estar respondendo a cada um. Então, vamos ficar por aqui. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.